Que enorme prazer poder estar aqui com vocês que prestigiam o nosso canal. Que história é essa? Sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação muito grande poder contar com essa interação de conhecimento, de sabedoria, de reflexões. Você já parou, você meu amigo, você minha amiga, já parou para se perguntar: e se Hitler tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial? O que seria do mundo? O que seria de nós neste momento? É sobre esse tema que vamos falar um pouquinho agora. Se você gostar do assunto, compartilhe com a sua rede de contatos e amigos, salve o post para você assisti-lo posteriormente e seja muito bem-vindo no Que História é Essa? Reinventamos os fatos e narramos como seria a guerra se Hitler tivesse vencido. É mais ou menos isso que nós tentamos fazer neste vídeo de hoje. A Segunda Guerra, que aconteceu entre 1939 e 1945, e colocou os aliados Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos da América contra o eixo, Alemanha, Itália e Japão. Foi o maior confronto que o mundo já viu. Foi a guerra mais sangrenta da história. Cerca de 50 milhões de mortes, isso por baixo, conforme estimativas. O desfecho da vida real, todos sabemos. A Alemanha nazista foi derrotada e o ditador Adolf Hitler se matou em um bunker em Berlim para não ser capturado. Mas se a história fosse diferente? Abaixo, na sequência, reinventamos os fatos e narramos como seria a guerra se Hitler tivesse vencido. Fique ligado. Os textos que eu pesquisei com fonte normal contam a história inventada. Já outros contam a história na vida real. E assim acontece a minha narração no dia de hoje. Neutralidade à força? No início da guerra, a Alemanha nazista teria partido sem dó para cima da Inglaterra, além de evitar a retirada do Dunkerque, que poderia dar uma sobrevida ao exército inglês. Os alemães ainda teriam iniciado uma operação para invadir as Ilhas Britânicas. Pressionados, os ingleses não teriam outra saída. Aceitariam um acordo político e seriam obrigados a permanecer neutros até o final da guerra. Mas, na vida real, Hitler admirava a Inglaterra. De acordo com o historiador militar Liddell Hart, o ditador comparava a Inglaterra à Igreja Católica, dizendo que ambos ajudavam a estabilizar o mundo. Essa admiração fez com que Hitler hesitasse em ocasiões importantes contra os ingleses. Sim. 2. Velocidade máxima, ou Blitzkrieg em alemão, guerra relâmpago. Em maio de 1940, Hitler daria o primeiro grande passo para ganhar a guerra ao aceitar a sugestão do general Heinz Guderian. Ele sugeriu avançar com uma velocidade máxima sobre as forças aliadas que estavam na França. Os soldados ingleses seriam cercados em Dunkerque e não teriam tempo de fugir. Com o exército detonado, a Inglaterra aceitaria um cessar-fogo com a Alemanha. Na vida real, em 1940, a Alemanha invadia facilmente a França quando Hitler mandou brecar o avanço de seus tanques, com medo de um contra-ataque. Isso deu tempo para os ingleses, aliados da França, mandarem seu exército de volta para a Inglaterra na retirada de Dunkerque. 3. Um inimigo a menos. Sem desrespeitar o pacto com o Japão e Itália, a Alemanha optaria por ficar na dela, quando os japoneses puxaram os Estados Unidos para a briga com o ataque a Pearl Harbor. Os americanos entrariam em guerra contra o Japão, mas não contra a Alemanha. Sem apoio dos Estados Unidos, ingleses e franceses não teriam como retomar a Europa invadida e Hitler concentraria suas forças contra os soviéticos. Na vida real, Itália, Alemanha e Japão fizeram um pacto. Declarariam guerra contra qualquer país que atacasse um deles. Como foi o Japão que atacou os Estados Unidos em 1941, a Alemanha não era obrigada a entrar em guerra com os americanos, mas Hitler declarou guerra aos Estados Unidos alguns dias depois.
4. Pesquisas bombando. Durante a Segunda Guerra, a Alemanha contaria com um dos maiores cérebros da ciência, Werner Heisenberg. Com ele à frente do projeto e de vários projetos, os nazistas focariam todos os esforços tecnológicos na busca de obter a bomba atômica. Ao conseguir a bomba antes dos Estados Unidos, Hitler não teria dúvidas, arrasaria Moscou e forçaria a rendição imediata da União Soviética. Os Estados Unidos, na vida real, unificaram esforços para criar a bomba atômica. Já os alemães tinham equipes rivais, uma militar e outra civil, trabalhando em projetos separados. Em 1942, a Alemanha ainda preferiu focar as pesquisas em reatores nucleares para gerar energia, e não em bombas. Amigo problema 5. No início da guerra, Hitler seria tentado controlar os passos do aliado Benito Mussolini da Itália. Mesmo assim, o ditador italiano bancaria a invasão da Grécia e se deu muito mal com isso. Hitler não pensaria duas vezes, recusaria o pedido de ajuda imediata à Itália e seguiria com força total rumo à União Soviética. Sem perder tempo com os gregos, os alemães não enfrentariam um duro inverno russo e derrotariam Stalin. Vida real. O ditador italiano Benito Mussolini era aliado de Hitler, mas vivia se encrencando. Em 1940 invadiu a Grécia, mas levou um contra-ataque dos gregos. Hitler decidiu ir em socorro de Mussolini e atrasou um decisivo ataque à União Soviética em quase um mês. 6. Hora de recuar. Hitler não poderia resistir à tentação. Tomar Stalingrado, a cidade que levava o nome de um dos seus grandes rivais, o líder soviético Stalin. Mas quando ele visse o exército alemão quase cercado e percebesse que aquela poderia ser uma das batalhas mais sangrentas da história, ordenaria a retirada da cidade. Dessa forma, o recuo não abalaria tanto a moral das tropas alemãs e ainda evitaria a perda de um exército. Enfim, pessoal, na vida real, em 1942 Hitler tentou tomar o sul da União Soviética, região rica em petróleo, só que deu uma desviadinha para tomar a cidade de Stalingrado, hoje Volgogrado. Após 6 meses de duros combates, os alemães sofreram uma de suas primeiras grandes derrotas na guerra. O mundo depois. Ao final do conflito mundial, 2 potências dominariam o planeta, a Alemanha e os Estados Unidos. Nos 40 anos seguintes, países europeus enfrentariam níveis de pobreza africana. O Brasil entraria em guerra e a União Soviética sumiria do mapa. O Império Nazista, além da Áustria e da Polônia, a Alemanha anexaria ao seu território os países bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia, e a parte europeia da Rússia. Parceiros do eixo, os 2 aliados de Hitler na guerra também estenderiam seus domínios. A Itália tomaria o norte da África e a Albânia, enquanto o Japão controlaria o Sudeste Asiático em um pedaço da Índia, a China e a Rússia Oriental. Ditadores aliados? Países como Espanha, França, Portugal, Finlândia, Hungria, Romênia e Bulgária teriam mantido ditaduras independentes, mas simpatizantes do Império Nazista. Fantoches do Império, países como Grécia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Noruega, Suécia, Irlanda e Turquia passariam a ser administrados por dirigentes escolhidos pelos alemães. Cortina do Atlântico. Nas primeiras décadas após a vitória nazista na Segunda Guerra, o mundo se dividiria em 2 blocos. De um lado, os países sob a influência dos Estados Unidos, que dominaria quase toda a América Latina. De outros, os países alinhados com a Alemanha, que manteria influência sobre toda a Europa e a maior parte da África e da Ásia. Superando os 2 blocos havia uma linha imaginária, a cortina de ferro do Atlântico. Londres, cidade de espiões. A Inglaterra, que teria feito um pacto de não agressão com os nazistas durante a guerra, penaria para se manter como um território neutro no mundo dividido entre Alemanha e Estados Unidos. Por conta disso, Londres acabaria sendo escolhida como a sede da ONU nos tempos da Guerra Fria. A cidade se transformaria na capital mundial da espionagem.
Opressão contra os eslavos. Hitler sempre considerou os eslavos povos inferiores. Assim, após vencer a guerra, condenaria à miséria total bolsões com populações eslavas, na Polônia, Rússia, Ucrânia e Iugoslávia. Seus habitantes passariam a ser usados como burros de carga para trabalhos pesados. Acabariam se tornando países com péssima qualidade de vida que lutariam para se reconstruir após o declínio do Império Nazista. Brasil e Argentina. A rivalidade entre os dois países ultrapassaria sim, e muito, os níveis de hoje. Durante a guerra, a Argentina teria meio que paquerado os nazistas. Com a vitória de Hitler, os hermanos virariam o maior aliado da Alemanha na América do Sul. A rivalidade com o Brasil alinhado com os Estados Unidos cresceria a cada dia. O conflito inevitável entre os dois estouraria na década de 50. Tropas americanas e nazistas disfarçadas de consultores entrariam na briga para reforçar seu lado. Após alguns anos de batalhas na fronteira, surgiria um cessar-fogo, mas a paz definitiva entre os dois países jamais seria assinada. Dessa forma, a região da Tríplice Fronteira, Brasil, Argentina e Paraguai, se tornaria uma zona desmilitarizada, coberta de minas e arame farpado. É uma situação parecida com a das duas Coreias, no pós-guerra da vida real. Guerra Fria. Americanos e alemães não se atacariam diretamente após a Segunda Guerra, mas se envolveriam na chamada Guerra Fria. Uma das características dessa guerra indireta seriam os conflitos regionais entre os aliados das duas potências, Estados Unidos e Alemanha, que financiariam vários países em brigas regionais para tentar expandir sua influência. Essa disputa não demoraria a atingir a América do Sul, gerando o conflito entre Brasil e Argentina. Exterminados durante a Segunda Guerra, os judeus sumiriam da Europa, e os que pudessem teriam se refugiado principalmente nos Estados Unidos. Lá seriam criadas redes clandestinas de defesa dos judeus e alguns grupos passariam a cometer atentados à bomba nos territórios dominados pelos nazistas. Os mais radicais não se importariam de atingir alvos civis na luta pela criação de um Estado judeu. O fim do Império. No fim da década de 1980, a Alemanha nazista começaria a desmoronar. Não seriam os Estados Unidos que acabariam com o Império Nazista após 40 anos de pesadelo para o mundo. A Alemanha desmoronaria por dentro mesmo. Enquanto Hitler estivesse vivo, seus principais braços direitos, Goebbels, ministro da propaganda, Goering, líder da Força Aérea, e Himmler, chefe da polícia secreta, manteriam uma paz armada. Porém, após a morte natural do ditador, no final da década de 1970, o pau comeria solto entre as diferentes facções interessadas em comandar o Império Nazista. A disputa pelo poder iria enfraquecer a Alemanha gradualmente e estimular os povos e países oprimidos a se libertarem. Tudo, é claro, com o apoio por baixo dos panos dos norte-americanos. No final da década de 1980, com o Império Nazista desfeito, os americanos posariam como os grandes vencedores da Guerra Fria. Especulações, hipóteses, é o que nós trouxemos aqui hoje. Espero que todos tenham curtido, gostado e venham fazer parte conosco nesse mundo de reflexões. Um abraço e até o próximo vídeo encontro, pessoal.